Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de programação 1, Java Fácil, aula 3. Na aula anterior, nós criamos uma classe chamada bolo, onde nessa classe bolo tem apenas atributos, nome, quantidade, tipo de cobertura, peso, recheio. E criamos uma outra classe chamada Java Fácil 02, onde essa classe possui o método principal main, onde a partir do qual tudo vai ser executado no nosso Java. O que nós fizemos foi criar um objeto chamado bolo chocolate do tipo da minha classe bolo e instanciamos esse objeto com a palavrazinha reservada new e o nome da classe. Bolo abre e fecha parênteses. Atribuímos valores manuais a cada atributo do meu objeto, nome, quantidade, peso, recheio, tipo de cobertura, e em seguinte nós apenas escrevemos esses valores na tela. Se executar aqui com o nosso Ctrl F11, aparecem esses valorzinhos aqui na tela. Nessa aula, nós vamos escrever os nossos primeiros métodos e novamente nós vamos precisar criar duas classes, certo? Então, eu vou criar a minha primeira classe com o método principal Java, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito sobre o meu pacote, New Class. E vou chamar essa minha classe principal de Java Fácil 03. Como essa minha primeira classe eu vou precisar do método principal main, eu vou escrevê-lo aqui, prontinho. Coloquei a palavrazinha main, depois escrevi. E agora eu vou precisar criar uma outra classe que eu vou usar para escrever o nosso primeiro método. Novamente, botãozinho direito, New Class. E a minha classe onde eu vou escrever os meus métodos, eu vou chamar ela de métodos. Ok? Prontinho, tá aqui a minha classe métodos. Agora, diferente do que já fizemos, eu não vou escrever apenas atributos nessa classe. Agora eu vou escrever o que seria, em outras linguagens de programação, função. Só que tecnicamente em Java nós vamos chamar de método e seguir o padrão de escrita de método. Que padrão é esse? Primeiro, a visibilidade. O meu método vai ser público. O tipo de retorno, ele não vai retornar nada. Esse meu método ele vai executar alguma coisa dentro da minha classe. E o nome do método, eu vou chamar de escreve. Vou abrir um bloco de código, prontinho. Observe que após o nome do meu método, eu não coloquei absolutamente nada entre parênteses. Isso significa que esse método ele não vai receber nenhum valor do meu programa principal. Ele apenas será invocado. E, ao ser invocado, eu vou dizer o que esse meu método vai fazer. Esse meu método ele vai apenas escrever algo na tela. Ele vai escrever, olá, estudantes de revisão. Prontinho. Isso é o que o meu método vai fazer. Esse método, quando ele não recebe nada da classe principal, nós dizemos que ele é um método sem parâmetro, ok? Então, terminamos de escrever, de elaborar a nossa classe. Vamos retornar a nossa classe principal, que eu chamei de Java Fácil 03. Agora eu vou criar um objeto da minha classe métodos. Para isso, seguimos o mesmo padrão da classe bolo, né? Primeiro o nome da classe, métodos, depois o nome do objeto, vou dar o nome de chama, e instanciar agora esse objeto, new, métodos, abre e fecha parênteses. Certinho? Agora que o meu objeto já foi criado da minha classe métodos, agora eu vou fazer o uso da minha funçãozinha lá da minha classe, do meu método da minha classe, seguindo o mesmo padrão dos objetos da classe bolo que criamos. Primeiro o nome do objeto, ponto, o nome do método. Como o meu método, por padrão, sempre vai existir os parênteses em Java. Porém, como esse meu método que eu escrevi não espera receber nada da minha classe principal, que contém o método main, eu não vou colocar nada entre parênteses. Prontinho. Se eu apenas executar o meu programinha Java agora, perceba que ele vai escrever
a frasezinha que eu coloquei lá no meu método, tá? Vou dar um Ctrl F11. Tá aí a frase, ó. Olá, estudantes de revisão, certinho? Só que para que todos entendam que o fluxo do programa vai voltar para o meu programinha principal, eu vou colocar também uma frasezinha aqui. Fim do programa. Então, novamente, eu vou executar o meu código. Já dei Ctrl S para salvar as alterações. E perceba que o programa sofreu um desvio porque eu fiz uma chamada a um método de uma classe. Ele foi até esse método dessa classe e escreveu o que tinha que escrever, ou seja, fez o que tinha que fazer dentro desse método. E depois o fluxo do programa voltou para o programa principal e executou a última linha do meu programa, que é fim do programa. Então, isso que acabamos de fazer foi usar um método de outra classe que desempenha algum papel, e após desempenhar esse papel, ele voltou o fluxo para o programa principal. Certo, pessoal? Isso foi o uso de métodos em classes em Java sem parâmetros. Na próxima aula, nós falaremos sobre o uso de métodos com parâmetros. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau. Até mais.